Bueno, moçada, passando então para uma live no capricho hoje para vocês. Deixa eu só ativar meu flash aqui, que a gente poder falar bacaninha hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro. São exatamente 19 horas e 20 minutos. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, depois de um final de semana com mais uma vitória do Internacional. Mas o assunto hoje é Rodrigo Moledo, gente. O Rodrigo Moledo está chegando. Pois é. Eu esperei, gente, até hoje. Desde quinta até hoje, para fazer esse vídeo. Para falar com você, torcedor do Internacional. Tá? Eu tenho acompanhado muito nas redes sociais, muitos sites, muitos blogs dando informação de que o Rodrigo Moledo está chegando e, na verdade, chegaria neste final de semana em Porto Alegre. Essa era a informação. E outras até dando conta de que o Internacional estaria repassando um valor para o Panathinaikos pela liberação do Rodrigo Moledo. Não só isso, mas também que o Internacional estava na negociação com o Panathinaikos para liberar o Rodrigo Moledo. E pelo que foi informado semana passada, eu fiquei aguardando e estou aqui, segunda-feira, e nada do Rodrigo Moledo. Gente, existe uma coisa muito séria no nosso Rio Grande do Sul, que é o lado da imprensa azul. Muitos distorcem o que é dito pelo Internacional, muitos entendem errado, e isso cai no ouvido do torcedor de uma forma que torna com que o torcedor cobre a instituição por algo que foi dito e que, na verdade, não foi dito. O Internacional tem a mesma postura desde o início com relação ao Rodrigo Moledo. E isso eu passei aqui para todo mundo logo quando o Inter anunciou o pré-contrato com o Moledo. Desculpa, o pré-contrato com o Moledo. Eu fui o primeiro a anunciar a vinda do Moledo por intermédio de um pré-contrato. E a data que o Rodrigo Moledo chegará em Porto Alegre é esperada pela direção internacional dia 1º de julho. Se ele vier antes, é por mérito dele. Isso não passa pelo Internacional. O Internacional não está em contato com o Panathinaikos para liberar o jogador. O Panathinaikos deve um valor para o Rodrigo Moledo. E esse valor está sendo negociado entre Rodrigo Moledo e entre o Panathinaikos. Nada a ver com o Internacional. Então, se o time grego deve dinheiro ao Rodrigo Moledo, o porquê que o Internacional iria pagar ao time grego para que liberasse o Rodrigo Moledo? Isso é uma coisa que não faz sentido. Só que muitos sites criam notícias sem a fonte certa, ou ainda pegam aquilo que foi noticiado por um jornalista X, distorcem o que foi dito e acabam publicando. E eu digo isso não só com relação à imprensa azul, mas muitos sites, muitos blogs de torcedores do Internacional acabam fazendo isso. Esses sites não criam conteúdo, eles pegam simplesmente a primeira notícia que eles viram no Google, e aí dão uma lida, escrevem e dizem que o colega fulano de tal noticiou isso. Ou seja, você pega esses sites que não têm uma credibilidade formada, ou que estão buscando uma credibilidade, mas eles não fazem um filtro para saber o que realmente deve ser publicado. E aí o torcedor fica no meio do tiro cruzado, do fogo cruzado, com a instituição, querendo cobrar a instituição, querendo cobrar jogadores por algo que não existe. Se vocês olharem os textos do Inter acima de tudo, que eu que faço, tudo que sai ali é oficial. Por quê, gente? Porque eu recebo o conteúdo da assessoria de imprensa do Internacional em primeira mão e repasso para você, torcedor, da melhor forma possível e com a mais pura clareza possível.
Porque você, torcedor, merece saber completamente a verdade daquilo que acontece no Internacional. Só que a gente tem N canais de comunicação, N rádios, N revistas, N jornais, N sites, N blogs que compartilham coisas que não são reais. E isso a gente precisa ter conosco, a gente saber onde pesquisar, qual é a fonte, qual é o jornalista que assina. Ah, o jornalista assina, mas ele está diariamente lá dentro do Internacional? Ah, ele faz parte daquele grupo de profissionais que recebem tudo pronto do Internacional? Isso a gente precisa fazer essa filtragem. Por isso que muitas coisas eu não falo nada e eu deixo o pessoal falar. Porque eu tenho esse acesso. E eu boto só o que realmente é oficial, porque você, torcedor, merece, e com todo o respeito, saber da verdade. Tá certo, gente? Então, eu queria passar isso para vocês. O Moledo vem sim, vem sim. Só não se sabe o dia. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja semana que vem, mas a data mais certa mesmo, sem sombra de dúvidas, é dia 1º de julho. Essa é a data oficial. Qualquer outra é mérito do Moledo. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês, tá? E só para a gente poder encerrar aqui um assunto com relação à imprensa azul, eu não gosto de falar do outro lado da capital. Não gosto. Mas depois do que eu ouvi ontem, após o jogo do Internacional, eu preciso falar um pouquinho só. Ontem foi dito que quarta-feira será o jogo do líder contra o vice-líder. Eu discordo disso. Mesmo que haja a diferença nos critérios de desempate, que mantém o Caxias como primeiro e o Internacional como segundo, a pontuação dos dois é a mesma, gente. Tá? E esses critérios, eles têm um peso maior, eles têm uma validade na última rodada, que é quando vai se definir quem vai enfrentar quem, que o primeiro vai enfrentar o oitavo, o segundo vai enfrentar o sétimo e assim por diante. Então lá isso tem peso. Hoje, os dois têm o mesmo número de pontos, apenas diferença nos critérios de desempate. Claro, na tabela, o Caxias aparece em primeiro, mas são os dois líderes. E aí, por que eu vou falar daquele outro lado? O ano passado, quando o Corinthians veio a Porto Alegre em primeiro lugar e a outra parte da capital estava em segundo no campeonato, foi noticiado que era o jogo dos líderes, sendo que o outro lado aqui, eles tinham 3 pontos a menos do que o Corinthians. Opa, mas só um pouquinho. Se eles tinham 3 pontos a menos e o jogo foi considerado como jogo de líderes, por que quarta-feira, Caxias e Inter, que tem a mesma pontuação, o jogo não é considerado como um jogo de líderes? E aí, torcedor? E aí? O que eu vou explicar lá em casa? O que eu vou falar lá em casa? Então a gente fica à mercê dessa imprensa azul. A gente fica à mercê de, sabe, da forma como as coisas são conduzidas aqui no nosso estado. Infelizmente. Mas nós, torcedores, temos que buscar a melhor informação. E a melhor informação não é querer puxar a brasa pro meu lado, não, mas a melhor informação você encontra aqui no Nada Vai Nos Separar. É isso aí. E, gente, acompanhem todas as nossas notícias. As notícias oficiais eu vou estar postando para vocês. Vocês podem ter certeza que se vocês tiverem alguma dúvida e eu não postar nada com relação àquilo ali, gente, a probabilidade daquilo que foi noticiado não ser verdade é muito grande. Porque, como eu disse para vocês, todos os jornalistas que acompanham o Internacional diariamente, nos treinamentos do Internacional, nos jogos do Internacional, nós temos um grupo de WhatsApp. São quase 200 profissionais, juntamente com assessores de jogadores, com os jornalistas de todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Sul e do Brasil que acompanham o Internacional. Todos nós recebemos em primeira mão
tudo o que é oficial. Tudo o que pode ser veiculado e que não dê dúvida ao torcedor. Então eu peço calma para vocês, torcedores. Quando vocês olharem alguma matéria e acharem meio que assim, não custa nada. Faça uma pergunta na nossa página, mande uma mensagem em inbox, que eu vou ter o maior prazer em tirar toda e qualquer dúvida que você, torcedor, tiver. Tá certo? Então, gente, não deixem de curtir as páginas do Nada Vai Nos Separar, do Inter Acima de Tudo, se inscrever no canal do YouTube e, gente, ativa o sininho para receber todas as postagens. E vamos lá, eu quero receber a opinião de vocês, eu quero que vocês me sugiram alguma pauta para fazer no Beira-Rio, para entrevistar algum jogador. Perguntem, mandem a sua sugestão, porque essa interatividade ela é muito bacana. E o torcedor, não, desculpa, o jogador gosta disso. O jogador gosta de receber esse calor humano. Isso é bacana, porque o torcedor não consegue chegar tão perto do jogador na saída dos jogos ou nos treinamentos. É difícil, mas se eu puder fazer esse elo de ligação entre você, torcedor, e os jogadores do Internacional, vai ser bacana demais. E para o jogador receber esse calor de vocês, receber um vídeo mandando um abraço, dizendo que, cara, tu tá jogando bem, vamos lá, vamos ter. Isso é bacana. E isso aumenta o ego do jogador e, com certeza, gente, a gente estar do lado dos jogadores vai fazer com que eles estejam do nosso lado. E isso facilita muito essa ligação, porque a gente não deve vaiar os jogadores. O que aconteceu com o Paulão, mesmo que a gente não goste do Paulão, é errado. A gente não deve vaiar, a gente tem que vaiar sim, quando o time não estiver jogando bem, estiver perdendo, mas não durante o jogo, depois do jogo, que é o momento de protestar. Durante o jogo é para a gente aplaudir, é para a gente empurrar o time para a vitória e botar vibração, adrenalina, amor naquilo que a gente está fazendo, porque os jogadores recebem isso no campo. E isso é um gás a mais que eles têm quando às vezes falta perna ou falta pulmão, entendeu? Eles vão tirar a adrenalina, a energia necessária do torcedor. E isso a gente precisa ter com os jogadores do Internacional, independente de quem esteja dentro de campo. E uma coisa assim, gente, o Paulão, tá? Mesmo que a gente não goste, ele não é um zagueiro ruim. E ele não é o culpado pela queda para a Série B. Ele foi um dos integrantes daquele grupo que caiu. O Hernando também estava naquele grupo e jogou o ano passado. Então, gente, a gente tem que ter um cuidado. A gente tem que dar tempo ao tempo. Pode ser que ele entre um jogo e outro e faça um baita golaço que ele já fez de bicicleta e o torcedor vai morrer de amores por ele. Sabe? Então, a gente tem que dar confiança para os jogadores. Não foi ele o responsável pela queda do Internacional. A queda do Internacional foi algo administrativo que teve reflexo no campo, porque o campo reflete a organização da instituição como empresa. Não é o resultado de campo, não é só mérito dos jogadores, é todo um conjunto. Então, se a administração está ruim, isso reflete no vestiário e com certeza vai afetar resultados de campo. Tá? Então, gente, vamos abraçar os jogadores do Internacional. Quarta-feira, vamos ficar, quem não for a Caxias, vamos ficar ligado na televisão, vibrando com o Inter, porque esse é o nosso ano. Esse é o nosso ano de dar a volta por cima, é o nosso ano de dar a resposta para todos aqueles que nos zoaram, que fizeram piadinha conosco em 2016 e 2017 e mostrar que o Inter é muito maior do que isso. Mostrar que esse capítulo passou rápido e despercebido pela nossa história, porque nós somos muito maiores. O Internacional é sim um dos maiores times do mundo. E foi divulgado, gente, final do ano passado, início deste ano, uma listagem com os 10 maiores times do século. E o Internacional é o 6º, é o único brasileiro na lista. Isso a gente tem que enaltecer. Tá legal, galera? Gente, um abraço para todos vocês. Vou ver se tem algum recadinho para que eu possa ler aqui para vocês, bem rapidinho.
Aqui, ó, o Michael tá perguntando do Ganso. Cara, eu vou te ser bem sincero assim, ó. O Internacional não tem dinheiro para contratar. Nós estamos montando um time na base e com contratações pontuais que não gerem muito custo para o Internacional. Se o Ganso viesse, teria um salário astronômico. E vou te ser bem sincero, cara. Já jogou bola. Hoje é só mais um. Então eu acredito que não venha. Acredito que não venha. Mas, né, como eu não tenho essa informação oficial, eu não posso te cravar com certeza. Vamos ver o que mais tem aqui, gente. O Eliezer Victor, sou gaúcho de Santa Maria, Colorado nato. Peraí que apareceu, né? Atualmente moro em Manaus, sempre acompanho o Internacional. Um abraço para você, cara. Vamos Inter. A Dayana tá dizendo que gosta do Paulão. Pois é, eu até sou crítico do Paulão, mas eu reconheço que o Paulão foi muito útil para nós, sim, por muito tempo. O Elié, eu não sei quem é que divulgou isso. Na verdade, quando ele 2012, eu acho, que quando ele estava saindo do Santos com aquele litígio lá, o Sonda, como tinha bastante participação no Internacional, ele estava tentando colocar o Ganso no Inter, mas não se concretizou, ele foi para São Paulo. Mas sobre agora, esse momento é aquilo que eu falei, é muito chamariz para o torcedor ficar aqui, ó. Ai, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Depois não vem, o torcedor vai fazer o quê? Vai cobrar a direção. Então isso a gente tem que ter cuidado. Aqui tem gente falando do Montoya. Ó, o Wagner está dizendo, e o Montoya se deu por encerrado a procura por ele. Ah, o Montoya foi pro Cruz Azul do México. E na época, eu até comentei aqui num vídeo, que o Montoya jogou na última temporada apenas 7 jogos. E que toda a carreira dele, ele tem uma média, se a gente tirar o 2017, que ele jogou só 7 jogos, mas pegar todos os outros anos, ele tem uma média de 22 partidas jogadas num ano. Essa é média, né? E só que o Internacional, gente, vai jogar praticamente 60 partidas esse ano. Então é um investimento muito alto para um jogador que joga pouco. Não chega a dar nem um terço do número de jogos da temporada do Internacional. Então, na minha visão, era um investimento desnecessário. E, felizmente, não se concretizou, na minha visão. O Gabriel Querubim diz que a culpa foi da diretoria, exatamente, foi da diretoria. A Michelle, um abraço para ti. O Sarrafiore, como é que é? E Sarrafiore, o que me diz? Não é a hora de testar histórico bom além. Pois é, o Sarrafiore é o seguinte, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu vi vídeos dele e realmente me impressionou a qualidade técnica dele, a visão de jogo, a forma como ele pega na bola. Ele é um jogador vertical, ele não fica fazendo firula na beirada do campo, ele vai para dentro, ele vai para cima. Só que o Internacional contratou o Luque alguns anos atrás da mesma forma. Destruiu nas categorias de base. Os vídeos que a gente pôde ver na internet foram sensacionais, mas nunca se confirmou no Internacional. Então, olhando os vídeos do Sarrafiore, eu vejo que o guri tem um talento enorme. Ele pode ser um grande jogador, mas a gente não pode depositar todas as fichas e as esperanças em cima dele de que ele vai ser o substituto do D'Alessandro. A gente não pode contratar alguém pensando que ele vai ser o substituto do D'Alessandro, porque se alguém já vai chegar com uma pressão enorme, porque o D'Alessandro, assim como o Fernandão, como o Falcão, como tantos outros ídolos e líderes do Internacional, eles conquistaram seu espaço automaticamente, sem ninguém colocar aquela expectativa neles de que eles seriam A, B ou C. Então o Sarrafiore tem que dar tempo para ele. Não botar ele em fogueira, deixar ele entrar ao natural e deixar que ele conquiste o espaço dele, que ele conquiste essa liderança. Mas sem a gente cobrar, sem nós colocarmos uma pressão, nem a imprensa, porque quem mais vai botar a pressão é a imprensa. Então nós, torcedores, nós temos que fazer o papel inverso.
que a imprensa vai bater em cima disso, que a imprensa vai dizer que o cara é um deus do futebol, que ele é o novo D'Alessandro, mas nós, como torcedores, temos que abraçar ele e dar tranquilidade para ele trabalhar, sem essa pressão. Aí sim, eu acredito que ele possa vir a ser um grande jogador e que vai nos dar muitas alegrias. Agora, fora isso, aí a gente tem que ter calma. Alzira, um abraço para ti. Vamos ver o que mais temos aqui. Ali, Bassoli, Sananduva é Inter, esse ano é tudo nosso. Jefferson de Brida. Eu sei que tem que ter calma, mas esse Sarrafiore vem para ser titular nesse meio campo. E o Luke teve muito problema de lesão, quase a mesma situação do Ganso, que jogava muito pouco. Pois é, que o que acontece é o seguinte, o Sarrafiore ele vai vir para jogar um tempo no time B do Internacional, justamente para pegar essa intimidade com o Internacional. Eu do início até condenei isso, que eu acho que na minha visão, ele tinha que chegar e jogar. Entrar, sei lá, 10 minutos em cada jogo, 5, só para ir se ambientando. Mas é bom ele jogar um pouco no time B, nem que seja 3, 4 meses, para ele pegar o que representa o Internacional. E aí, aos poucos, colocar ele. A gente não pode colocar essa pressão nele dele ser titular logo de cara. Porque daí ele joga um jogo mal, 2, e a torcida vai cair de pau. E a imprensa também vai cair de pau, e aí a gente queima o jogador. A Bia Freitas, mesmo que não seja tudo aquilo, certamente dará mais ao Inter do que muitos que passaram. Opa, só um pouquinho que os comentários aqui fugiram. Dará mais ao Inter do que muitos que passaram, até porque veio sem... Opa, só um pouquinho que trancou aqui, gente. Sem... Ah, caraca. Ô, Lucas, para de fixar o comentário aí, brother. Eu não tô conseguindo ler, cara. Sem custo. Ah, agora eu consegui ler. Pois é, essas são as contratações pontuais e necessárias a serem feitas. Contratações sem custo, porque todas as contratações, gente, seja de um jogador super valorizado como um guri novo, todas são apostas. Todas. Então, quando a gente aposta com um investimento mais baixo, o risco é menor. E é isso que a gente está vendo no Sarrafiore. Bom, gente, vou agradecer então a presença de todos vocês, tá? Um carinho enorme que vocês têm por mim, eu tenho por vocês. Quero dizer que eu agradeço enorme audiência em todas as nossas postagens, todos os nossos vídeos. E, gente, quem for ao Beira-Rio no sábado, eu vou estar na inferior ali pelo portão 3, tá? Quem quiser mandar o seu recado, o microfone vai estar aberto para você se comunicar com o Internacional e com os torcedores do Internacional. Se você viu o primeiro episódio sobre o olhar do torcedor, não dá uma olhada, entra na nossa fanpage, olha ali sob o olhar do torcedor, Inter 1, VEC 0, tá? No próximo sábado nós vamos fazer diante do Avenida. Espero que com uma grande vitória do Internacional. Vou estar lá no Beira-Rio com vocês, entrevistando você, torcedor, e eu quero saber a sua opinião do que está achando do Internacional nesse início de temporada e o que a gente pode projetar ainda mais para 2018. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Até mais. E ó, gente, vamos acompanhar daqui 17 minutos a bola rola para São Paulo e Inter. Vamos Inter, vamos chegar na final da Copinha. O Internacional já foi campeão brasileiro de aspirantes no final do ano passado. E esse ano vamos torcer para que o título da Copinha venha e que a gente possa ter uma esperança boa para o futuro com essa molecada. Tá bom? Um abraço e até mais.